Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Hoje é... Não, hoje ainda não é dia de Flu, não. É só amanhã. Mas o jogo entre Fluminense e Missionários já é o assunto principal aqui do vídeo. O Fluminense já está na Colômbia, não só já está, como já treinou em Bogotá. Tá se acostumando com a questão da altitude de mais de 2.500 metros. E você vai ter um balanço aqui nesse vídeo, esse primeiro vídeo da segunda-feira, sobre a cobertura da imprensa de Bogotá, como que tá falando ainda do Fluminense, ainda não é o principal assunto, né? Eles estão repercutindo também, tô falando da imprensa escrita, né, pra deixar claro, né, ainda estão repercutindo bastante o jogo de sábado, falando da mesma forma que a gente aqui tá falando do Missionários, sem entender muita coisa, mas o treinador deu uma entrevista, o Alberto Gamero deu uma entrevista coletiva sobre o jogo, eu assisti a coletiva dele inteira, e pude tirar ali algumas conclusões sobre o que eles estão pensando e a forma como eles estão enxergando esse jogo. E eu sei que a gente aqui brasileiro tem uma curiosidade imensa de saber o que o estrangeiro tá pensando dele. E a gente não é diferente que a gente é brasileiro. Segunda coisa, tem também alguns detalhes, enfim, sobre a cobertura de lá e sobre a cobertura nossa também. E aí, como é que tá a questão dos lesionados? Como é que tá funcionando? Como é que tá a altitude e tal? Tudo isso você vai ver aqui nesse vídeo do Raiz Tricolor. Então deixa seu like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal se você gostar do vídeo e comenta aqui embaixo também as suas opiniões. Tô estudando bastante para fazer a transmissão do jogo e aonde será a transmissão do jogo de amanhã? Não fui pra Colômbia, como falei, a gente ainda tá aqui no processo de gravidez e etc. Ainda tentando se organizar para poder fazer isso. Mas estarei fazendo a transmissão ao vivo perto do Maracanã, ali no Mini Market. Pesquisa lá no meu Twitter, no Instagram, que tem lá as informações certinhas. Mas vou estar lá no Mini Market, fica ali na rua Isidro de Figueiredo, número 7, no bairro Maracanã. Vou estar lá com o Fio, vai ter outra galera lá também, tem bastante gente indo pra lá. Vai lá, a transmissão aqui começa a partir de 15 para as 9, mas 15 para as 9 ou 9 horas, tô decidindo ainda. Mas eu estarei lá desde cedo, trocando ideia com a galera e tal, e vou fazer a transmissão direto lá do Mini Market. Beleza, tá avisado. Vamos agora passar para vocês darem uma olhada na informações sobre o Fluminense. Primeiro vamos de informações sobre o Fluminense. Treino em Bogotá, 2.500 metros. O Fluminense tá treinando lá no El Campincito. Porque, o espanhol pega muita gente, né? Mas é como se fosse o nome do estádio é o Maracanã e a gente treinou no Maracanãzinho. É isso, só que o Maracanãzinho aqui é uma arena multiuso, né? Lá é um anexo, um campo anexo ao estádio Engenhão, também tem isso, né? Bem, o Fluminense fez um treinamento lá e, segundo informações do Gustavo Garcia, do GE, quem jogou no sábado, né, os reservas, fizeram um trabalho só regenerativo, até porque o Fluminense viajou de madrugada e tal, foi algo bem mais complicado. E lembrando, esse é o trabalho de domingo, tá? Não é o trabalho da segunda ainda. Em Bogotá são 3 horas a menos, então lá neste momento aqui que eu tô gravando isso, deve ser por volta de 11 horas da manhã. Então no domingo, os jogadores treinaram normalmente, os jogadores que não foram titulares. Por exemplo, Nino, que inclusive estava com desconforto no pubis, não jogou contra o Nova Iguaçu e também ficou de fora da partida contra o Volta Redonda no sábado, mas aí já poupado, treinou normalmente, de boa. Então assim, para ter algum problema no futuro, só se de fato acontecer de algo em cima da hora. Mas a princípio o Nino não tem qualquer problema em relação ao que sentiu na última quarta-feira. Outro jogador também falou com a imprensa, na verdade falou com a Flu TV, que foi André. André falou sobre a questão da altitude, né? Eles treinaram pela primeira vez, foi a primeira vez de André numa altitude. Outros jogadores, Felipe Melo, Fred e tal, já passaram por isso, mas André não. E o volante falou ao Fluminense, falando que... Vou ler aqui o que ele falou, né? O treino foi para dar uma soltada, tirar a viagem das costas, conhecer o clima, ver se a altitude vai atrapalhar muito. Teve treino hoje, domingo, e vai ter amanhã na segunda, para na terça chegarmos preparados. Senti um pouco de frio, é normal, mas esperamos adaptar bem para chegar na hora e fazer uma grande partida. Ou seja, senti um pouco do frio e ainda não relatou possíveis problemas em relação à altitude, né?
Vale destacar agora, passando para a visão deles sobre a gente. Vou colocar aí na tela, por exemplo, a parte da matéria do jornal El Colombiano, né, da publicação El Colombiano, que fala um pouco sobre os times colombianos que jogarão na pré-Libertadores. Lembrando, tem um Atlético Nacional de Medellín, né, também jogando contra o Olímpia, por sinal pode dar enfrentamento ali, dará enfrentamento entre essa chave do Atlético Nacional de Medellín e Olímpia e Fluminense e Missionários. Bem, cadê? Deixa eu ver aqui, ó. Por sua parte, o Missionários, líder da reclassificação no ano anterior, e o Atlético Nacional, campeão, né, da Copa Betplay, começarão sua participação na fase 2 nessa semana. Aí fala sobre Missionários. O primeiro a entrar em cena é o Missionários, na terça, 7h30, frente ao Fluminense no estádio El Campín. Os ganhadores enfrentarão, ou seja, no El Colombiano não destaca muito a questão do Fluminense. Aonde que a gente vai ter mais questões sobre o Fluminense? É no jornal El Tiempo. Na publicação do El Tiempo, fala mais sobre o Fluminense. O Fluminense brasileiro chega à decisiva eliminatória contra o Milionários colombiano pela fase prévia da Libertadores, em plena racha positiva, acho que é em pleno cenário positivo, né? Eu não sei exatamente o que seria a racha. Depois de conseguir uma sequência de 7 vitórias seguidas no Campeonato Carioca. O conjunto do Rio de Janeiro se encontra em Bogotá, deixa eu botar um pouquinho maior pra vocês conseguirem ver, né? Onde os titulares que jogaram no sábado realizaram 3-0 no Volta Redonda, realizaram no domingo trabalho de regeneração no ginásio, na academia. Lá fica a ficción del flu. Eu acho engraçado que eles chamam bastante de flu, né? A gente aqui não usa muito flu para poder escrever matérias jornalísticas, né? Mas o time a torcida do Fluminense montou uma grande festa no aeroporto do Galeão, do Rio, para dar ânimo aos seus antes que embarcassem com destino à capital colombiana. O quadro que dirige o treinador Abel Braga enfrenta na próxima terça-feira o Milionários em El Partida, ou seja, na partida de ida da segunda fase da Copa Libertadores 2022. A volta será no 1º de março, em São Januário. Tá aqui, ó, eles pegaram, né, imagens do Twitter do Fluminense. Eles falam aqui sobre que essa fase é eliminatória para entrar na fase de grupos, e aí destaca: o Fluminense chega em um estado de forma excepcional, depois de empilhar 7 vitórias consecutivas nas 8 partidas jogadas até o momento no Campeonato Carioca, o torneio que se competem os melhores equipes de Rio de Janeiro. Cara, isso dá uma moral pro Carioca, né? Competem os melhores do Rio de Janeiro. Não perdem desde o dia 27 de janeiro, quando foi derrotado por 1-0 por El Bangu, na primeira rodada do Campeonato Regional. Braga reservou, grande Braga, foi com Braga em 2012 que a gente ganhou os últimos títulos. Abel Braga reservou alguns de seus titulares, na verdade foram praticamente todos, né, porque tem essa dúvidazinha aí realmente. Se a gente aqui tem essa dúvida, Iago entra no segundo tempo também, né. Braga reservou alguns de seus titulares no encontro do último sábado, com o objetivo de tê-los frescos para a eliminatória contra o time bogotano, será que chama? Eu não sei como é que fala o gentílico de Bogotá em português, mas o time de Bogotá. Fora os lesionados, a dúvida é a defesa central brasileiro Nino, que tem problemas no pubis. Falamos aqui agora já, inclusive, tem um batidão aqui, falamos aqui agora, inclusive, que o treinador, que o Nino já treinou normalmente. Tá aqui, ó, o pessoal descendo, as imagens lá, e aí é isso que falou o Jornal El Tiempo, ou seja, uma cobertura já mais noticiosa, né, menos opinativa, por enquanto, da imprensa colombiana. Você tem ali algumas informações também, como, por exemplo, quando teve em dezembro lá a mudança, a questão dos estádios, né, batendo na tecla do Fluminense não jogar no Maracanã por reforma de gramado e o jogo ser em São Januário, a princípio está mantido lá para São Januário também. E aqui um relato, eu até acompanhei esse jogo contra o Jaguares. Eu não tô entendendo exatamente o que é isso aqui, eu não tenho como fechar pelo visto. Mas contra o Jaguares, né, o Jaguares, como a gente fala aqui, mas do time do Milionários, também pouparam o time. Também pouparam os titulares e mesmo assim ganharam, estavam ganhando por 2-0, fazendo uma ótima partida até. Enfim, então neste caso, eles também vêm numa empolgação
positiva, ô Missionários. Eles vêm eu vou até conversar ainda com o Gabriel, do Mundo Michos e tal, vou trazer vídeo aqui falando sobre Missionários pra amanhã. Mas eles vêm numa onda positiva. E eu fui ver a coletiva do Alberto Gamero, que é treinador, né, do Missionários, pra poder dar uma olhada, do tipo, como que tá sendo o sentimento. E, cara, é impressionante que nas perguntas, eles tratam o Fluminense como Davi e Golias, assim, o Fluminense é o Golias. É óbvio, faz algum sentido quando você pensa que o Brasil fez as últimas 2 finais. O Brasil esteve, se você excetuar o River e Boca, que aí, pô, é River e Boca, o Brasil esteve de 2017 até 2021 em todas as finais. Se excetua River e Boca, ali você vai encontrar Grêmio, vai encontrar o Flamengo, vai encontrar Palmeiras, vai encontrar foi contra quem? O Santos também. Então, assim, o Brasil fez as últimas 2 finais contra brasileiros, então tem uma moral grande, o país Brasil. Financeiramente é enxergado como o Golias do resto da Sul-América, do resto dos sul-americanos, excetuando River e Boca. E os colombianos, por outro lado, ou seja, falando de cenário de país, eles não passam da fase de grupos. Nenhum time colombiano passa da fase de grupos desde 2018. E quando passou em 2018, o Atlético Nacional caiu pro Tucumã, da Argentina, nas oitavas. Então, assim, o cenário futebolístico colombiano e brasileiro pode colocar, sim, o Fluminense como um favoritaço para esse jogo. Os times, em relação aos times, os momentos são diferentes. O treinador falou muito sobre experiência do Fluminense, falou sobre média de idade, falou que eles têm uma média de idade de time titular de 27, 28 anos, tem jogadores muito experimentados internacionalmente com seleção e com clubes, como Felipe Melo, como Fred, o William, ele cita o William, e ele vai destacar também como moleque Luiz Henrique, ou seja, estudou, deu uma estudada, ele também tá estudando bastante o Gamero, o time do Fluminense. E enxergou uma coisa de que ele foi perguntado sobre a questão da altitude, falou, é uma vantagem que a gente tem e a gente vai utilizar. Ou seja, aparentemente ele sabe que o Fluminense, a forma como o Fluminense vem jogando, tanto que ele enxergou que o Fluminense quer ficar muito com a bola. Isso a gente tem visto, de fato, o Fluminense ficando muito com a bola. Tem uma diferença que o Fluminense ficou menos com a bola quando enfrentou equipes um pouco mais fortes, né? Se você for pegar posse de bola do Fluminense, ele vai ter uma posse de bola maior do que contra todos os adversários do Campeonato Carioca. Isso é normal, porque o Fluminense é muito mais forte do que os outros jogadores, os outros times do Campeonato Carioca. Só que, no jogo contra uma equipe que tinha um pouco mais de qualidade, que era contra o Flamengo, o Fluminense teve menos posse de bola do que o Flamengo na partida, né? Acho que na partida por inteiro foi isso. Teve 38% de posse de bola. Então, é natural de que enxerguem o Fluminense como um time que gosta de ter a bola, porém, é um fato de que o Fluminense tem a bola porque ele é o gigantesco em relação aos outros adversários que ele enfrentou até agora. Mas ele falou, gostam de ter a bola e a gente vai tentar tomar e meio que acelerar o jogo, foi o que eu consegui entender de ideia dele. Por quê? Cansa o Fluminense e o segundo tempo é determinante com a questão da altitude. As 5 substituições facilitam a vida do Fluminense. Você tem o Iago Felipe, que não precisa ser substituído por questão física, né, de cansaço. Ajuda o Fluminense e isso vai ser bom, porque os jogadores que normalmente saem têm reservas à altura. No meu caso de Fred, no caso de Cano. Tô antecipando um pouquinho o pré-jogo, né? Pra fechar, ele foi perguntado sobre coração ou tática. É jogo de Libertadores pra jogar na raça ou pra jogar na bola? E ele falou, a gente tem uma ideia e a nossa ideia é jogar bem. Então a gente trata esse jogo como um jogo muito maior, mas a nossa ideia vai ser mantida. Então acho que vou querer ficar com a bola. Esse é um resumão do que tá acontecendo lá na Colômbia. No próximo, né, se a gente passar do Missionários, eu devo ir sim pra Medellín, devo estar lá em Medellín, devo estar em Assunção. É isso! Até a próxima. Valeu!